Números capítulo 13, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, depois a gente vai pular alguns outros versos. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 16. Então, esses nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filhos de Num, Moisés, filho de Josué, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: sube ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se pouco ou muitos. E qual é a terra em que habita? Se é boa, se é má, e que tais são as cidades em que habita, se em areais e se em fortaleza. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Era aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de Ramaté. E subiram pelo Neguebe e viram até Hebron. Estava ali Aimã, Sessai, Telmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan do Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Amém? Que Ele nos abençoe e que Ele nos dê entendimento da sua preciosa palavra. Obrigado, Stan. Queridos, o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é o seguinte: até onde vai sua visão espiritual? Até onde os seus olhos espirituais podem chegar? Se é que você tem olhos espirituais. Até onde os teus olhos espirituais podem enxergar? O texto que nós acabamos de ler narra uma história interessante. E aí a gente vem de uma sequência de um povo de Israel que viveu 400 anos no Egito e foi liberto do Egito, e passaram um bom tempo no deserto, e até que eles atravessaram o mar, e lá vai toda aquela história, e agora ele estava constituindo, né, um lugar para ele ficar. E tiveram tabernáculos, e eles eram como se fosse povo peregrino, que eles viviam de lugares em lugares, eles eram beduínos. E o Senhor, Deus, tinha prometido uma terra que mana leite e mel. O Senhor tinha prometido a Moisés, junto com o povo de Israel, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra em que fosse um lugar deles, para eles, uma terra em que eles iam usufruir do bom e do melhor. Essa foi a promessa de Deus para Moisés e ao povo de Israel. Por isso eu pergunto, até onde vai a sua visão espiritual? Porque certamente Deus também te prometeu algo. Amém? Eu nunca vi Deus que não promete algo.
na sua palavra tem várias promessas. E Deus prometeu isso. Mas aí Canaã, que era a terra prometida, ainda não era habitada pelo povo de Israel. Então, Moisés teve uma ideia, convocou toda aquela tribo, que você pode ver a partir do verso 4 ao verso 16, tem todos os nomes das tribos aí, para aqueles que gostam de ver tudo direitinho, fique à vontade daí, ler depois aí, do verso 4 ao verso 16, tem todas as tribos lá. Mas Moisés convoca principalmente os príncipes, ou os principais, ou os cabeças de cada tribo, para que eles fossem, se juntassem e fossem bisbilhotar, espionar a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. O que foi que aconteceu? No meio daquele povo, estava ali tanto Josué, como também Calebe, que eram duas pessoas mais chegadas a Moisés. E aconteceu que Moisés enviou, como diz o verso 17, para que eles fossem espiar a terra e ali olhasse tudo sobre a terra. Olhasse a vegetação, olhasse as árvores, os rios, as plantas, se tinha pedra, se não tinha pedra, se tinha areia, se não tinha areia, se a terra é boa, se não era boa, olhasse tudo e mais. Ainda disse, olha, tenha força, seja corajoso, como diz o verso 20 aqui, na parte B, tende ânimo e traz o fruto da terra. E aí eles tiveram coragem, entraram na cidade, viram tudo que era bom naquela cidade, lembraram de tirar um cacho de uva, e irmãos, só não é história de pescador, porque está na Bíblia. Diz que veio 2 homens trazendo uns cachos de uva nas costas, na vara, de tão grande que era o cacho de uva, a uva e o figo. Isso aqui os irmãos podem ver aí no verso 23 e o verso 24, principalmente o verso 23, diz que trouxeram 2 homens numa vara, como também a romã e os figos. Os frutos eram enormes que existia naquela terra, de tão abençoada que era a terra de Canaã, chamada terra que tinha ali leite e mel. Mas a história continua. Deus tem uma promessa na vida do seu povo. O povo estava vivendo, sofrendo no deserto, murmurando, reclamando, passando fome, passando dificuldade, apanhando, sendo escravo. E Deus agora disse, olha, vou tirar você daqui e vou colocar para uma terra que mana leite e mel. Vou colocar você num lugar melhor, num lugar bom. Você vai desfrutar de momentos bons na sua vida. Meus irmãos, todas as vezes que se lê o Antigo Testamento e se depara com esse povo, é de dar nos nervos. Mas é interessante que se repete até hoje ainda tem gente que se comporta igual ao povo de Israel. Os espias foram lá, pularam, cortaram a planta, trouxeram os frutos, e aí vamos lá para a narrativa da volta. Moisés se junta com o povo, os espias voltaram, passaram 40 dias na terra, 40 dias. Vamos lá acompanhar comigo, por favor, verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espia a terra, verso 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e de Cádiz. Deram-lhe conta a eles e toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Verso 27. Relataram a Moisés dizendo, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eu fico imaginando que eles jogaram lá aquela pedaço de uva ali, de figo, de tudo, bem grandão. Verso 28. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortalecidas. Também vimos ali os filhos de Anak, e os amalequitas, habitantes da terra do Neguebe,
Desculpa, viu, irmão, isso não é eu não. Da terra de Neguebe, deixa eu ver aqui que até eu me perdi. 29. Os amalequitas habitavam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam na montanha, os cananeus habitavam ao pé, no mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e suponhamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é forte demais, muito mais do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamou a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Amaleque são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como um gafanhoto, e assim também o era aos seus olhos. A narrativa, irmãos, mostra dois tipos de olhares espirituais. Por isso a pergunta, né? Como tem sido o teu olhar espiritual diante da promessa de Deus? Se Deus tem te prometido algo, irmão, no nome de Jesus, creia, no nome de Jesus. Está difícil, tem gigante, tem barreira, tem não sei o quê, tem não sei, mas acredite, porque Deus não mente. Ele não é filho do homem para que minta, sabe? Nem homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, vai lá, a promessa estava muito clara. Deus já tinha dito a Moisés lá do deserto: vou tirar você daqui e colocará você numa terra que mana leite e mel. Manda os espias para ver primeiro. Os espias vai lá, com dois grupos que ali se encontravam. E se parece muito conosco, esses dois grupos. Enquanto um grupo chegava e dizia: olha, de fato a terra é isso, é boa. Está aqui o fruto. Pá, jogou o fruto na frente lá de Moisés e todo mundo. Mana leite e mel. A gente ali vai, ó, se dá de bem. A terra é ótima. E aí aquele grupo do olhar de fé. Esse é o olhar de fé. Esse é aquele grupo que acredita que vem dias melhores, que Deus tem o melhor para cada um de nós e que vale a pena ter fé, mesmo eles vendo o gigante, mesmo eles vendo tudo que o outro grupo viu, mas eles disseram: a gente vai morar ali, porque Deus prometeu. Aí o outro grupo disse: epa, não é assim não, naquela terra também tem cada lapa de homem, a gente parece um gafanhoto na frente deles. E eles são acostumados a matar todo mundo que entra lá. Não tem condição da gente guiar para aquele povo, não. Se a gente for, a gente vai morrer. Aí Caleb se levanta e diz: não, vamos lá que a gente vai ganhar a terra, porque foi Deus que prometeu nos dar a terra. Irmão, agora se levantou um discurso entre um povo de Deus. Um olhar incrédulo e um olhar de fé. Qual tem sido o seu olhar diante das promessas de Deus? Se tem uma coisa que mexe comigo, é incredulidade. Eu sou pecador, igualzinho aos irmãos, sempre digo isso. Sou pecador sim, peco muito, talvez mais do que os irmãos. Sou muito falho, tenho muita fraqueza. Mas, irmãos, incredulidade não. Sabe por que incredulidade não? Porque a Bíblia diz o seguinte, que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos. Eu pergunto para os irmãos: será que em algum momento da sua vida você tem um motivo de duvidar de Deus? Em algum momento das vossas vidas, vocês têm
um motivozinho assim de dizer assim, não acredito em Deus não. Eu duvido que Deus vai fazer isso. Sabe? Deus já tem mostrado tanto para a gente. Deus já tem abençoado tanto, coisas que a gente nem merecia, Deus tem feito. E muitas das vezes nos comportamos como aqueles outros espias. Não dá certo não. A gente parece um gafanhoto, o povo é grande, o povo vai matar a gente. Começa a murmurar, a reclamar. Sabe daquele grupo que só faz reclamar? Sabe daquele grupo que só sabe murmurar? Não é por nada não, é porque eles não têm fé. E sabe qual é o substituto da fé? O medo. Não é nem incredulidade, é medo. É medo. Porque crer, eles crêem, mas eles têm medo. E nós precisamos ter fé para enfrentar as coisas do reino. Porque senão não anda, irmãos, principalmente igreja. Está lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá na lista dos heróis da fé, todos eles venceram por conta da fé, não foi por conta de nada não. Todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia que se faça conforme a tua fé. Meus irmãos, e como viver dentro da igreja sem ter fé? Não tem como. Por isso que existem também promessas para aqueles que acreditam. Como também existe consequência para quem não acredita. Para quem não acredita, fica para trás. Para quem não tem fé, fica para trás, porque para andar com Deus tem que ter fé. Sabe? E quem não tem fé, não vai andar com Deus. Porque eles só acreditam naquilo que eles veem. E isso é fé. Meu amigo, está muito bem claro quando o contexto bíblico nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não preciso ver. Sabe? Caleb disse, não, nós vamos pegar aquela terra. E Caleb sabia como. É porque não tem tempo aqui para falar. Mas o povo de Israel, eles não sabiam nem pegar numa arma. Era tudo agricultor. Sabia nem para onde ia. Pegava lá em machado, em porrete de pau. Enquanto os amalequitas, eles eram soldados desde criança. No mínimo os camaradas tinham 2,5 metros. O povo de Israel era numa frequência no máximo aí de 1,70 m. Um povo camponês, que não sabia, não tinha nem estratégia de guerra. Onde é que ia ganhar para um exército? Aí, muitas vezes, quem tem fé, parece maluco. Porque Caleb vai e diz, não, a gente vai ganhar a terra. Como assim? Ganhar a terra. Estou indo para o final, capítulo 14. Capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Por quê, irmãos? E agora? Um diz que dá e o outro que não dá. O povo chorou, diz o verso 14. Verso 2, capítulo 14, desculpa. Verso 2. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disseram, tomara eu tivesse morrido na terra do Egito. Eita, povo abençoado, viu? Ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E dizia uns aos outros, levantemos um capitão e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiam a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temas o povo dessa terra. Portanto,
como um pão o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu em toda a congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com persistência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Amém? Irmãos, como não crê em Deus? O povo começou a murmurar, queridos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, faça tudo, mas não murmure com as coisas de Deus, não. Sabe? Faça tudo, mas não reclame das coisas de Deus, não. Deus não tem culpa do teu pecado. Deus não tem culpa do teu erro. Deus não tem culpa da tua incredulidade. Deus não tem culpa se tu acha que tu quer uma coisa de um jeito e é de outro. Deus não tem culpa. O povo começou a murmurar, era melhor que a gente voltasse para o Egito. E aí Deus se levanta, e levanta duas pessoas, Caleb e Josué, e dizendo: gente, nós vamos ganhar aquela terra. E o povo murmurava, o povo reclamava, o povo queria porque queria voltar para o Egito. E a palavra de Josué foi: se o Senhor se agradar de nós. Mas será que Deus tem se agradado de nós, irmãos? Às vezes queremos as coisas de todo jeito. Você tem agradado o coração do Senhor? E sabe como é que agrada o coração do Senhor? Com fé. Você tem tido fé? Aqui nessa igreja, em 3 anos, já tivemos experiências fantásticas de fé aqui. Parece que o povo esquece. Ou a gente só quer ver o céu se abrir. Aí a gente, mas Deus faz milagres em coisas pequenas, mas a gente não percebe. Que a gente quer ver fogo, quer ver o céu abrindo, girando. Mas Deus está trabalhando, fazendo milagre em cada coração aqui presente. Sabe? Por isso que Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Quando Jesus se agrada de nós, irmãos, as coisas acontecem. Tudo começa a dar certo. Quando Ele começa a se agradar de cada um de nós, Ele conhece o meu e o teu coração, sabe? E o Senhor exorta aquele povo, o Senhor exorta o povo incrédulo, o Senhor exorta o povo que murmura. Deus não se agrada de quem murmura, Deus não se agrada de quem reclama, Deus não se agrada de quem não tem fé, porque a palavra dele aqui está clara. Olha o que diz o verso 9: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temas o povo dessa terra, porquanto, como pão, nós poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, e não temais. Diz o verso 10: apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejasse. Veja como o povo é incrédulo. Josué disse que iria fazer isso, que Deus ia prometer isso, mas mesmo assim o povo ainda queria apedrejar a Josué, toda a congregação. Aí o verso 11, o Senhor se levanta com autoridade. Olha só, irmãos, não duvide de Deus não, e nem daqueles que querem fazer com fé. Pode ser quem for, uma criança, um adulto, um pastor, qualquer pessoa. Não duvide da fé das pessoas em Deus não. Tem gente, que eu posso falar aqui, talvez aparente até uma heresia, mas tem gente que está fora da igreja, que tem mais fé do que a gente que está aqui dentro. Entendam como os irmãos quiserem, parece até uma heresia, porque a fé não está relacionada à igreja, está relacionada a Deus. Olha o que diz o verso 11: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim esse povo? A despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Ele não precisa provar mais nada para a gente.
O que é que eu e você espera de Deus? Diz aí. Está esperando o que de Deus? Um carro? Uma casa? Uma família? Dinheiro? A gente está esperando o quê, irmão? A gente não tem mais o que esperar. Ele já morreu na cruz por nós. Amém por isso. Acabou-se. Sabe qual é a terra que mana leite e mel? Céu, meu irmão. Céu. Jesus disse que ia preparar morada para cada um de nós. É lá a terra que manda leite e mel. Não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem morte. É céu. E ele já venceu, ele já garantiu essa terra prometida, a nova Canaã. E não precisa a gente fazer nada, só basta a gente acreditar. Acreditar. Então, aonde o seu olhar espiritual está indo? Até onde você tem enxergado com os seus olhos espirituais? Então veja, enxergue com os olhos de Deus a promessa do Senhor na sua vida. O que Deus quer fazer na vida desta igreja. O que Deus quer fazer na vida da sua família. O que Deus quer fazer através da sua vida. Você não tem ideia da promessa que Ele tem na sua vida. Basta você querer enxergar com seus olhos espirituais. Põe sua fé em prática. Sabe? Põe sua fé em Jesus. Põe ela em prática. Porque Ele tem muito a realizar na sua vida e na minha vida. É por isso que a salvação é tão simples. É pela fé. Falava com o meu amigo Gilson e disse a ele, é pela fé. Aí eu disse, ô Gilson, você entendeu? Ele disse, não pastor, está claro, está claro, não se tem rito, é fé. Deus se agrada de quem tem fé. O centurião romano, ele era crente? Não, ele não podia nem ficar perto de um judeu, não era Cristo. E aí pediu para que Jesus curasse o empregado. Aí Jesus disse, eu vou na sua casa. Ele, opa, não pode não, porque a cultura não deixa não. Ele nem crente, não pertencia à igreja batista, não pertencia a igreja nenhuma. E Jesus disse para ele, vai-te embora que teu servo está curado. Fé, meu irmão, não pertence à denominação não. Fé está no coração daqueles que acreditam em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar para que Deus aumente a nossa fé. Vamos orar para que o Senhor possa nos ajudar a viver por fé. Pai Santo, maravilhoso Deus, aumenta-nos a fé, Pai. Às vezes se levantam gigantes, às vezes as terras são rochosas, arenosas, às vezes tem barreiras que são duras, cansativas, tristezas nos nossos corações, mas nós cremos que Tu tem um plano melhor na vida de cada um de nós. O texto de Provérbios 16 diz que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio à nossa incredulidade, o Senhor tem abençoado a nossa vida. Se por acaso, Senhor, tem alguém aqui que em algum momento da sua vida deixou esfriar a sua fé, toca nesse coração, Senhor, e traz essa pessoa de volta. Aquece o seu coração, que ele ou ela possa acreditar que o Senhor tem um plano ainda guardado no seu coração e que o Senhor tem muito a realizar. Coisas novas o Senhor há de fazer nessa vida, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Tu nunca desiste de nós. Nunca. Por isso a Tua palavra, até quando? Até quando você vai fugir do Senhor? Até quando você vai desacreditar do Senhor? Até quando você vai contra o Senhor? Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Se você está nessa condição e você deseja voltar para o Senhor ou entregar a sua vida ao Senhor,
Você que está dentro dessa condição, sim. Ô pastor, eu estou frio, estou afastado, eu preciso de oração, que o Senhor aumente a minha fé e eu não quero ser incrédulo. Levante sua mão, eu quero orar por você. Eu não vou chamar você aqui à frente, eu quero só orar por você. Se você estiver nessa condição, que você entendeu a palavra, dizer, pastor, ore por mim, eu estou com a minha fé muito, muito mal, muito abalada, e eu não quero viver minha vida de incredulidade. Tem alguém aqui nessa condição que quer fazer isso? Eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra e pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Tu tens um plano melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.